Olá, pessoal! Como uma das grandes dicas que eu dou aqui no canal é que você sempre conheça bem a prova que você vai prestar, para se familiarizar com o tipo de texto, o formato das alternativas, de que maneira certos conteúdos são abordados, conteúdos que são mais recorrentes, conteúdos que raramente aparecem, e que para isso a melhor forma é você pegar provas inteiras de anos anteriores e fazer. Até porque você tem que pensar que aqui no canal eu estou comentando a prova de história, mas você, por exemplo, vai fazer ali uma prova de primeira fase em que você vai ter que responder num espaço de tempo reduzido questões de todos os conteúdos. Então é importante você se familiarizar com a prova e não apenas ficar estudando questões avulsas, né? Porque aí às vezes você não mensura direito como é que é aquilo no todo. Bom, no caso específico aqui desse vídeo, eu vou fazer a resolução de uma prova da Fundação VUNESP feita para a Universidade de Santo Amaro, uma faculdade de medicina, que talvez você não conheça, talvez você não tenha prestado, mas o importante aqui nesse vídeo e outros que eu vou publicar na sequência é o seguinte: como a Fundação VUNESP vai realizando diversos vestibulares, né, ela elabora a prova não apenas para a Unesp, mas para várias universidades, é interessante você começar a olhar as provas que ela vem aplicando. Por quê? Porque aí você é capaz de perceber, primeiro, certas tendências da banca elaboradora, porque a gente tem que pensar que quem elabora essas provas é o mesmo grupo de elaboradores. Tanto que no vestibular da Faculdade de Medicina de Jundiaí e no da Faculdade da Santa Casa de São Paulo, que aconteceram com uma semana de diferença entre eles, a última questão de história das duas provas fazia referência ao mesmo livro, A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, para tratar da questão ali da diversidade étnica, né, das relações entre as populações que compunham a antiga União Soviética. Então, é interessante você se familiarizar com a característica da banca elaboradora, por quê? Porque aí você começa a pegar certas tendências, você começa, quando você vê isso numa outra prova, você já entende mais ou menos o que eles querem com aquele assunto. Então, aqui no caso, vamos fazer a prova da Unisa, Universidade de Santo Amaro. É uma prova que eu vou deixar disponível aqui o link na descrição do vídeo, tá? Também preciso fazer um agradecimento à Jéssica, inscrita aqui do canal, que me mandou algumas provas, inclusive provas que você não tem acesso se você não se inscreveu para a prova, porque alguns vestibulares fazem esse tipo de restrição de divulgação de caderno de questão, de gabarito, então não é todo mundo que acaba tendo acesso a essas provas. Então, Jéssica, um agradecimento meu e de todo mundo que vai se beneficiar aqui com essa prova e outras que eu vou resolver na sequência. Bom, pessoal, aqui a prova de história começa na página 10. Essa é uma prova curta, é uma prova de apenas 40 questões objetivas, tá? E a primeira questão de história está aqui na página 26. São 5, então é parecido com o modelo ali da Albert Einstein, que inclusive é o vídeo que estreou no canal antes deste aqui, tá? Estou gravando os dois simultaneamente, né? Acabei de subir o vídeo da Einstein, então se você ainda não viu, vai estar aqui também no card a playlist com todas as resoluções da VUNESP 2023, beleza? Então também deixa o seu like aqui, se inscreve no canal para quando esses novos vídeos chegarem no YouTube e compartilha aí com seus amigos, com seus inimigos também, por que não, né? Ajuda eles a passar no vestibular, quem sabe assim eles vão para mais longe de você, quem sabe, né? Então, olha só, as guerras médicas e esse monumento a elas, que para nós ergueram as histórias de Heródoto, territorializam o bárbaro, dão-lhe como rosto mais comum o do persa, mas fazem também surgir uma visão da partilha entre gregos e bárbaros. Depreende-se claramente da obra que bárbaro não significa, em primeiro lugar, ou necessariamente, barbárie, crueldade, excesso, falta de caráter, mas que a clivagem fundamental discerne a polis dos que, ignorando-a, vivem, não podem viver senão submetidos a reis. Bom, então aqui o texto
do François Hartog, né? Memória de Ulisses, narrativa sobre a fronteira da Grécia Antiga. Tema clássico, né? Antiguidade, tá falando ali das guerras médicas entre persas e gregos, e está definindo que para os gregos, né, a partir ali da obra do Heródoto, a figura do persa invoca, né, essa questão do que é o bárbaro, que na verdade é o quê? Aquele que não é grego, aquele que é diferente, aquele que é tido como inferior em certos aspectos, né? E aqui ele fala o seguinte, né, que quem não conhece a polis não pode viver se não submetido a reis, né? Então, quer dizer, a ideia da polis como uma estrutura de poder, de sociedade, de política, né? Superior, por exemplo, à forma como os persas viviam. Então, você tem lá, o excerto refere-se ao livro escrito pelo historiador Heródoto, que viveu na Grécia de 484 a 425 a.C. Heródoto distingue os gregos de seus inimigos persas, acentuando, ou seja, o que ele destaca nesse texto? A atuação do cidadão grego no quadro das pequenas unidades políticas. Bom, é a referência direta à polis, né? O cidadão grego é o cidadão da sua polis, que são pequenas unidades políticas, né? Já que cada polis é politicamente autônoma em relação às outras. Então, interessante aqui a alternativa A. Cooperação militar duradoura entre as diversas cidades-estado gregas. Bom, vamos lá. Há uma aliança entre as diversas cidades-estado gregas, né, durante a Guerra Médica, mas passada a guerra, essa aliança vai se esfacelar, inclusive vai surgir a partir dela a rivalidade entre algumas cidades, né, sobretudo Atenas e Esparta, que vai desencadear a Guerra do Peloponeso. Então, né, não poderia ser. C. A unidade política dos gregos em contraposição à sua heterogeneidade cultural. Opa, aqui é termo clássico, né? A unidade do grego não é política, ela é cultural. Todos falam gregos, todos compreendem de forma semelhante a mesma crença. Agora, eles são diversos nas suas formas de organização política, então aqui está invertido o que os une e o que os fragmenta. D. Oposição das cidades gregas à incorporação de padrões religiosos estrangeiros. Mas aqui no texto ele não está falando de uma imposição religiosa persa, né? Por quê? Porque a Guerra Médica, na verdade, é uma forma dos gregos resistirem a uma tentativa de dominação política, né, do Império Persa. Não é uma disputa religiosa, simplesmente. Então, né, o item A é melhor que o D. E aí, a concessão de direitos políticos a todos os habitantes das cidades gregas. Não, né, pessoal? Porque aí também tema bem clássico, né? O cidadão na cidade-estado grega, via de regra, era o quê? Era o homem. Era o homem com condições, né, de ir à guerra. Então, mulheres, escravos, estrangeiros, né? Outros grupos que viviam na polis não tinham acesso à cidadania. Então, só poderia aqui ser o item A mesmo. Então, vamos aqui à sequência, questão 27 da prova. Olha lá, vamos ver. Aqui um texto relativamente longo. A História Natural, de Buffon, teve seu primeiro volume publicado em 1747 e transformou-se muito rapidamente num texto de referência. Com relação ao Novo Mundo, apresentava de forma coerente observações, conceitos e preconceitos para provar sua tese central. A natureza da América era inferior à do Velho Mundo. Os animais eram de pequeno porte, pois não havia leões, tigres, elefantes ou girafas. O lhama, por exemplo, não passava de um camelo mirrado. A umidade generalizada corroía e deteriorava tudo, enchendo o ar de miasmas perigosos. Né? Maria Lígia Coelho Prado, Natureza e Identidade Nacional das Américas. Né? Isso é fragmento do livro América Latina no século XIX, Tramas, Teias e Textos. Bom, aqui é uma análise sobre, né, a obra ali de um europeu naturalista que vai tentar justificar a inferioridade da América, da natureza, dos animais, ou seja,
aquele combo, né, de preconceitos tipicamente europeus dessa época. Os volumes de História Natural foram escritos na conjuntura da história euro-americana do século XVIII, caracterizada. Bom, vamos olhar aqui o seguinte, né? Ela fala do texto, mas a pergunta é sobre a conjuntura das relações entre Europa e América no século XVIII. É bem específico o recorte cronológico. A. Pela exploração econômica de colônias pelas metrópoles europeias. Bom, a gente está falando ainda do contexto colonial, século XVIII, né, não havia tido ainda movimentos de independência. Então pode ser. Apogeu dos movimentos de libertação colonial dos domínios europeus. Não, porque o ápice dos movimentos de independência ocorre nas primeiras décadas já do século XIX. Tá? No século XVIII você tem, por exemplo, a Conjuração Baiana, a Inconfidência Mineira, mas esses movimentos não são bem sucedidos, né? E se você olhar independência do Brasil, da Argentina, né, do México, é tudo início do século XIX. Então a B é anacrônica. C. Pela imagem europeia de uma natureza apaziguada nas áreas coloniais. Não fala, apaziguada seria dominada, algo do gênero. Até dá para entender quem marcou essa daqui, mas a imagem não é exatamente essa, é uma imagem de inferioridade. Então, foi o entendimento da banca, foi nesse sentido do termo, tá? D. Baixa produtividade e riquezas coloniais para o mercado europeu. Não, ainda estava se extraindo minério de várias áreas da América Espanhola, açúcar do Brasil, tabaco de várias regiões. Não havia uma queda de produtividade. E E. Pela análise cientificamente rigorosa do mundo natural das colônias. Não, aí não, porque a análise dele é baseada em preconceitos. Então, aqui no caso, a alternativa A, que sinceramente não precisaria do texto para ser respondida, né? Coisa aqui meio gratuita. Mas, vamos lá, né? Questão 28 aqui na sequência. Preferiram os fazendeiros de café relações de trabalho mescladas, em que o mesmo trabalhador tanto era assalariado no que recebia por tarefa, a do café colhido, quanto era ao mesmo tempo arrendatário, pagando renda em trabalho no trato do cafezal, para ter permissão de ter seus próprios cultivos de milho, feijão nas terras, nas leiras, né, nas laterais do cafezal. Bom, olha que interessante, né? Ele aqui está falando já de uma realidade do trabalho livre, né, nas fazendas de café, em que você tem a coexistência de dois sistemas, né? O trabalhador de café, ele é remunerado pela colheita do café, mas ele é arrendatário, ou seja, ele trata do café ao longo do ano em troca de poder cultivar outros gêneros, né, ali nas áreas ao redor do cafezal. Então vamos lá. O excerto refere-se a um sistema de trabalho estabelecido sobretudo para a mão de obra imigrante na economia do café na província e depois estado de São Paulo. O emprego desse sistema resultou na... Então vamos lá, vamos ver a consequência dele, né? Colocar aqui todas as alternativas na tela. Adoção de formas de produção econômica de modelo integralmente socialista. Não, né, galera? Por favor, né? Não tinha nada de socialista nisso. Transferência da mão de obra para atividades profissionais mais rentáveis. Mas não, ele não está falando do deslocamento dessa mão de obra para outras atividades. Ele está falando dos sistemas que coexistiam ali, né? Na forma de gerir a fazenda de café. Diversificação econômica com a constituição de um mercado interno. Pode ser, associa-se muito isso ao trabalho livre, né? Na medida que essas pessoas também, ao serem remuneradas, começa a circular dinheiro, então você começa a ter um certo comércio, pode ser. Abolição da utilização da mão de obra nacional nas unidades agroexportadoras. Não, embora haja um predomínio do imigrante, não havia uma impossibilidade de usar a mão de obra de pessoas nascidas no Brasil, né? E diminuição dos rendimentos monetários da oligarquia cafeeira. Também não, né? Porque a gente está falando
justamente do período em que você vai ter o ápice dessa oligarquia cafeira, que é o início do século XX, já uma época marcada ali pelo trabalho não escravo, né? Então, aqui a melhor seria a C, que remete a essa ideia, né? Que alguns acham controversa, né? De que a imigração gerou, de fato, ali um desenvolvimento de um comércio interno, mas gerou. É que é um comércio interno que a gente tem que relativizar, né? Ele não é de alto consumo, ele não é de alto poder aquisitivo, mas ele existe, tá? Então, aqui a alternativa C. E aí, seguindo, vamos aqui para as duas últimas questões, né, que estão aqui do outro lado da página. Questão 29, ó. Está na hora de forjarmos um império tão poderoso e rico como o britânico-francês. Temos de usar nossa força para expandir para o exterior. Já está mais do que na hora de o Japão ocupar seu lugar entre os poderes do mundo. Acredite, ONU, temos os meios para isso, mas ainda temos de encontrar a vontade de nos livrar desses empresários e políticos, né? Então, no excerto do romance de Kazuo Ishiguro, o personagem Matsuda dialoga com seu amigo Ono. O diálogo transcorre no decênio de 1930 no Japão. Então vamos lá, Japão, década de 30. Ele está falando de criar ali um imperialismo, um império, né? Inspirado ali no modelo francês e inglês, ou seja, ele está falando de adotar táticas de imperialismo, ele está falando de se livrar, né, dos políticos, ou seja, ele está falando de modernizar também essas relações. Então vamos lá, baseia-se na difusão do liberalismo econômico dos governos das potências ocidentais, que deveria ser incorporado pelo governo local. Mas não, né? Se ele está usando como referência modelos imperialistas, ele não é liberal. Demonstra o domínio das potências ocidentais sobre a economia asiática, que deveria ser abolido pelas revoluções populares. Mas ele não está falando de livrar o Japão de uma dominação, né, contra outros grupos, né? Ele não está usando essa referência. Ele está falando que o Japão tem que usar alguma estratégia para se igualar a essas potências. C. Expõe a ideologia do atraso histórico do país em relação a potências ocidentais, que deveria ser superado com a militarização do Estado. Bom, ele está usando essa referência, de fato, né? Ele quer alcançar um nível, né, de desenvolvimento francês e inglês. Isso você pega pelo texto. Expandir. Aí quando você pensa na expansão, você teria que fazer a relação de que para você conseguir isso, você teria que ter um poder militar, né? É esse o raciocínio que vai levar, por exemplo, o Japão a depois a Segunda Guerra Mundial. Então aqui seria a alternativa C, mas vamos olhar as outras. Denuncia a incorporação da tecnologia industrial das potências ocidentais, que deveria ser concluída com a abertura econômica. De novo, abertura econômica, eles não são liberais. Menciona a superioridade dos padrões culturais das potências ocidentais, que deveriam ser imitados pelas sociedades orientais. Mas ele não está falando de incorporar hábitos culturais, ele quer ter o mesmo nível de poder dessas potências. Então, é a alternativa C a correta. Tema bem pouco comum, tá, em vestibular. E aqui a 30, vamos lá. O modo de atuação da metrópole sobre a periferia foi incorporado pelo país. Foi usado pelo governo no século passado para integrar a Amazônia ao restante do Brasil e continua em prática. Na fronteira sul e sudeste da Amazônia, em uma faixa nos estados de Rondônia e Mato Grosso, a oeste, Pará e Maranhão a leste, primeiro ocorre a ocupação irregular de terras públicas, derrubada de árvores, abrindo caminho para a criação de gado, e mais tarde se adispado a soja, né? Então aqui ele está falando da expansão da fronteira agrícola brasileira, né? O excerto descreve o desinteresse do Estado brasileiro pelo amplo território economicamente inexplorado no extremo norte. Não, ele está justamente falando do modelo que se adotou, né? Não há desinteresse, há um modelo equivocado, mas há interesse. Associação da expansão das empresas agropecuárias com o desenvolvimento sustentável da economia florestal.
Mas aqui não, né? Porque ele está derrubando a floresta, né? C. Processo econômico em espaço de cobertura vegetal orientado pelo interesse do lucro imediato. Ocupa, derruba as árvores, obviamente vende a madeira, né? Aí coloca gado, quer dizer, vamos ocupar e tirar ali o lucro mais rápido possível. Pode ser, boa alternativa. E a D, predominância econômica da coleta de produtos de exportação nas áreas florestais. Não, mas não é extrativismo isso aqui. Estão derrubando para pôr gado, né? E aí, impossibilidade de institucionalização do planejamento econômico em um espaço geográfico de grande influência natural. Não, não é de grande influência natural, né? É de exploração predatória mesmo, né? Então aqui a melhor é a C. Mas essa questão ficou mais com cara de questão de geografia, né? Quinta questão aqui, acho que eles pegaram de um banco de questão de geografia, mas fica aí a resolução da prova. Tá, pessoal? Eu vou deixar aqui do lado o link para a playlist com as outras resoluções de prova da VUNESP, um outro link aqui embaixo para listas de exercício e também para provas do Enem. Então, siga aí o canal, se inscreve e até a próxima resolução e bons estudos.